Olá, começando do nada, episódio 22. E agora o Alex vai dizer sobre o que a gente vai falar, Alex. Hoje a gente vai falar sobre. Eu não faço a mínima ideia. Hoje eu quero estrear alguns new features que a gente tem aí. Mas não sei, cara. Como é que você tá? Como é que você tá aí hoje? Tá tudo de boa? Como é que você? Tudo de boa, tudo de boa. Você tem alguma... Não, não A tenho gente, nenhuma. numa... Hoje eu tô a fim de começar do nada, do zero mesmo. O que Aham. que é começar do zero, afinal? Se tudo começa. Bom, Uhum. outro dia a gente tava falando sobre Uhum. as coisas. Um dos princípios, o primeiro princípio hermético é tudo começa na mente. Uhum. Tudo é mentalismo. Uhum. Não sei, e aí? Uhum. O que que você tá a fim de colocar da mente pra fora? O que que você tá a fim de criar hoje? Então, daí quando você fala de que tudo começa da mente, é, eu já não percebo assim, na minha opinião. Não, mas isso não importa. Isso é Aham. um princípio. Não importa o que você pense. Não? É uma questão de princípio, brother. Não tem, Sim, princípios não se quebram. Princípio é princípio. não pode discordar. Hum. Não? É basicamente um provérbio do nada. Certo. Esse é o primeiro provérbio do nada. Aham. Não, é legal, você pode. A gente poderia, em tese, fazer qualquer coisa, mas a gente sabe que não vai ser assim, que de alguma forma. Tem alguma coisa que você ah, conheça que não comece da mente? Tem. Diga-me, por favor. Por exemplo, é porque assim, tudo vai passar pela mente em algum ponto. É disso que É, eu tô falando. então, mas não quer dizer que começou da mente. É, é porque, por exemplo, se você, sei lá, vê um ônibus vindo de uma direção. E você pode achar que o ônibus saiu daquele lugar de onde você viu ele saindo. Sei lá, ele estava saindo de um túnel. Mas não quer dizer que o ônibus saiu, começou ali. A questão é que a mente é como se fosse é o lugar, o espaço onde a gente tem, a gente consegue ler essa consciência, onde está pra gente, está projetado o mundo. Então a gente está lendo nesse lugar. É como se você estivesse olhando para um exemplo melhor do que o do ônibus. Você está olhando para a tela, você está vendo um filme projetado, e daí você vê a imagem na tela. Daí você pode achar que está saindo da tela a imagem. Só que ela está saindo de um projetor. Daí você pode achar que ela está saindo do projetor, mas ela está saindo do filme. Então, a questão é, a mente é esse aspecto da consciência consciente, mas tem aquilo que está fora do nosso consciente. Então, esse lugar não está na nossa mente. Então, tá vindo pra mim, tá vindo daí. Tá vindo desse lugar da onde a gente não vê. Então, Tá. quando chega na mente, já houve uma redução, porque é a capacidade que eu tenho de ler. Por exemplo, imagina toda a informação que existe no universo, toda a informação. Se você projetasse isso na minha mente, eu explodiria, porque eu não tenho capacidade de processar tudo isso. Então, o que, Será que que vai, não? vai acontecer? Não, claro que não. Eu tenho uma capacidade limitada. É muito Não, limitado. tá, tudo É, bem. muito, é uma capacidade super limitada. Eu vou pegar um aspecto, uma partezinha desse universo. Imagina. É como se, por exemplo, imagina que isso que a gente está falando agora, a gente estivesse falando aqui, a gente chega para alguém de 500 anos atrás e fala. São coisas que a pessoa não tem como compreender, porque não vai Absorver, né? absorver, é isso. Ela não tem essa possibilidade de processar isso. E assim como eu não tenho a capacidade de processar o que talvez o que vão processar daqui a 100 anos, a 500 anos. Agora leva isso ao infinito. É uma capacidade muito grande, então é óbvio que a gente tem uma limitação. Então, a questão não é a gente ter a limitação e você ir contra a limitação e querer o ilimitado. Não é isso. É você aprender a trabalhar com a sua limitação. Porque, por mais que seja limitado, tem a capacidade muito mais ilimitada do que a gente usa, do que a gente imagina hoje. Então,
a gente expande isso, mas não deixa de ser limitado. Então, o próprio entender, eu acho que o recurso é entender a limitação do recurso. Então, assim, a mente é um recurso que tem uma limitação. Vamos dizer, a minha mente tem as suas limitações. Então, eu procuro entender como são essas limitações, porque daí, justamente nessa limitação que vai estar a capacidade de expandir, né? É, é, tem umas coisas muito importantes, assim, que a gente acaba, vou dizer, esquecendo, mas muito provavelmente acaba ignorando, né? O fato de, por exemplo, a gente achar, quando se fala da capacidade, né, infinita de toda a informação do universo que ainda está em expansão, segundo alguns físicos, né? Alguns físicos defendem a ideia de que o universo está encolhendo e por isso a ideia é que se ficar mais frio é porque está encolhendo, mas se ficar mais quente é porque o mundo realmente está expandindo. Bom, e a ideia é que quando a gente coloca esse infinito como algo ilimitado, para mim fica mais claro e impossível de ignorar de que a gente, sim, está dentro de um espaço e tempo que tem um limite, que tem um começo e que tem um fim. Eu sempre estou falando isso, eu acho que já há um tempo, que por mais que a gente use o verbo ser, cara, a gente se ilude em usar o verbo ser quando a gente na verdade está. Então, obviamente que eu não saio por aí falando que, né, como é que, quem é você? Não, eu não sou, eu estou. Eu não, eu não fico falando isso porque, enfim, é Pega meio que mal. ridículo, assim, Pega mal. né, exatamente, pega mal. Louco! Então, eu estou sim ser humano, muito provavelmente o limite do meu cérebro, né, ele atinge uma certa capacidade, mas tem alguma informação dentro de mim que que ela é expansiva e que muito provavelmente, quando a gente parte desse nível básico, básico entre aspas, né? Que ser humano é bem complexo, ou estar humano é bem complexo, mas depois que a gente passa desse nível, existe uma expansão desse nosso ser que é mais congruente com essa coisa infinita. E, bom, sabe lá quantas dimensões ainda não existe aí. Eu tenho uma teoria que, enfim, né, não gosto nem de falar nela porque ela é teoria é pura realmente, mas eu tenho essa noção de que a gente é algo que a gente não consegue mensurar realmente. Mas quando eu falei das coisas começarem na mente, eu fico pensando no quanto a humanidade já criou, né? E todas as coisas que facilitam a vida, todas as coisas que, enfim, por exemplo, água para mim não começou na mente, né? Ela já existia antes da mente, né? O ar já existia antes da mente. Mas tudo que a gente dá uma nomenclatura, talvez a água nem seja água, entendeu? Talvez o ar nem seja o ar, mas como a gente deu nome a isso, elas se tornaram isso. Então, de alguma forma, não deixa de ser um certo limite, assim. Não é que seja algo. Não sei se está dando para entender o que eu estou querendo Tá, dizer. tá sim, tá sim. O que eu acho que a gente tem que ver como que a gente pode. Porque assim, a gente assume que tem uma limitação. Então, por exemplo, que nem eu tô processando água, o que é água, através dessa minha mente, certo? Então, e a gente assumiu dentro desse um modelo que agora vamos chamar de um modelo concreto, porque eu já passou por esse crivo da mente. Uhum. Então, eu tô assumindo que eu tenho uma percepção, que eu sei o que é água, o que eu acho que eu sei que é água, e que outras pessoas vão
compartilhar dessa mesma, mais ou menos, do mesmo sentido. Só que eu assumo também que tem uma parte dessa água que eu não entendo o que que é. Uhum. Então, tem essa parte limitada e essa parte ilimitada. Então, a pergunta que a gente pode se fazer é: como que a gente pode comunicar esse limitado com esse ilimitado? E eu vi uma amiga minha, ela estava fazendo um vídeo ontem, ela explicou isso de uma forma que eu achei muito interessante, que ela estava falando, né, sobre consciente e inconsciente. Então, Qual o nome dela? ela chama Tamara. Tá. Qual o canal dela? É na própria página dela do Facebook. Ela estava fazendo Ah, sim. Ajudou bastante. um live. Ela se chama Tamara Zimaro. Ok. E ela é em espanhol, ela é argentina, ela estava fazendo isso Muy em bien, muy espanhol. bien. E ela mostrou assim, tipo, ela usou o exemplo de uma lavadora, né? Uhum. Quando você pega uma lavadora, primeiro ela deu o exemplo de uma batedeira, por exemplo, né? De a gente achar que tudo aquilo que a gente está vendo é tudo que existe. Então, é como se as próprias peças ali se chocando, elas estão criando essa função que a batedeira faz, né? Como se não Uhum. houvesse nada além disso. Então daí ela pega e dá o exemplo da lavadora, que é um pouco mais complexa, e você sabe que a lavadora ela tem certos programas. Então ela tem Uhum. uma programação. Agora, essa programação você não está vendo. Você está vendo que Uhum. tem as peças, e daí agora a gente sabe que tem a programação porque tem inclusive as funções. Você pode escolher com um botãozinho. Então, Uhum. é a mesma coisa que a batedeira, só que quando a gente olha para a lavadora fica evidente que existe esse nível de programação. Quando isso fica evidente, você está assumindo que tem uma parte que não está consciente, que não é consciente Uhum. quando você Uhum. olha, mas que está, de alguma forma, influindo em como isso funciona. Então, Sim, 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 sim. você assume esse inconsciente. Então, Uhum. a gente pode fazer isso para tudo. Então, tem uma parte que eu estou olhando e eu sei que tem uma parte que eu não vejo, certo? Aham. Então, o que eu posso fazer é eu deixar um espaço dentro do meu consciente para um espaço vazio, que eu não vou definir como nada. Uhum. Eu não vou explicar como isso funciona ou não. Eu vou deixar o meu consciente, eu vou dar uma versão expandida a ele. E Uhum. esse espaço vai ser um espaço para eu me comunicar com esse inconsciente. É uma coisa totalmente lógica. Não tem. Porque você não tem como ver isso que eu tô falando. É um entendimento abstrato. Só que esse entendimento abstrato, ele tem uma função de comunicar com esse concreto. Porque à medida que eu assumo isso, eu começo a me comunicar Uhum. com isso que eu não vejo. Se eu não assumo isso, eu não tenho como fazer essa comunicação. Porque eu vou cair Uhum. no racionalismo de não, se eu não vejo, isso não existe, eu não tenho como me comunicar com isso. Tá Sim, bom, sim, sim, pronto, eu sim, fechei as sim. portas. Se eu falo não, Uhum. eu abro um espaço e deixo um espaço vazio. Então, eu já estou me Uhum. comunicando com essa estrutura inconsciente. Então, Uhum. mais ou menos isso, né? Sim, enquanto você estava falando sobre o exemplo da batedeira, hoje, inclusive, eu falei com uma amiga, ela me ligou, vídeo mensagem, vídeo chamada, vídeo mensagem, enfim, é a nova função de algum aplicativo do futuro. Ó, você acabou de inventar já, ó, com o Não, na verdade inconsciente aí. existe, né? Já existe, mas enfim, o Instagram faz isso. Mas ela me ligou e aí ela disse que estava chegando em casa. Ela falou com o pessoal e eu fiquei acompanhando o movimento dela no quadrado do telefone, na tela, nessa janelinha que me dá uma fresta do mundo dela que estava acontecendo lá do outro lado. Aí aí eu falei assim, vem cá, você chega em casa, você não beija ninguém, que porra é essa? Né? Aí ela olhou pra mim com olhos de quem tinha sido acabado de ser condenada por alguma coisa que tinha Repete, feito de você chega em errado. casa e não beija ninguém, não entendi. Aí eu falei, você chega em casa, você não beija ninguém, não abraça ninguém, que porra é essa, né? Porque ela tava falando comigo na videochamada
E a única coisa que eu tava vendo era os movimentos dela, tipo, sei lá, do pescoço para cima. Às vezes o rosto dela saía da tela, né? Ela falando com as pessoas dentro de casa, né, com os filhos, aí eu questionei ela, assim, cara, você chega em casa, você não beija ninguém, né? Tipo, sei lá, porra, passa o dia, a manhã toda fora de casa, enfim, galera com saudade de ti, você não beija. Aí ela me olhou assim, né? Meio que com aquele ar de como assim, né? Questionador assim. E aí ela falou assim, eu beijei, você não viu, não? Eu beijei. Aí ela tava falando que tinha beijado os filhos quando chegou em casa. Ela falou, não, não, não vi. Aí eu falei assim, não, eu sei que eu tô julgando, mas é porque eu tô julgando de acordo com essa janelinha que eu tô vendo. O único pedacinho desse mundo aí dentro que eu consigo ver é o que você deixou que isso se mostrasse. E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente vê o mundo por uma fresta, por um quadrado, e acha que tudo. A gente deduz, julga as coisas que estão acontecendo ao redor e deduz as coisas que estão acontecendo de uma forma totalmente distorcida, né? Quando eu falei, por exemplo, que ela tinha chegado e não tinha beijado, ela tinha beijado todo mundo quando chegou em casa, né? Enfim. Uhum. E aí, nesse momento, eu me toquei e falei assim, não, eu sei que é um julgamento e tal. E a gente está a todo momento julgando as coisas de acordo com o que o nosso olhar direciona a gente, né? Ou o que os nossos ouvidos chamam, para aquilo que os nossos ouvidos chamam a atenção, ou sei lá, o cheiro, seja o toque, sensação, temperatura, seja lá o que for. A nossa mente lógica está sempre buscando julgamentos para juntar peças, para fazer uma leitura lógica de toda a informação que está acontecendo ao nosso redor. E ela é falha. Todo julgamento que a gente faz é como se a gente estivesse olhando para o mundo, por mais que você tenha uma visão periférica agora aí, você que está escutando a gente, tipo, tudo que você consegue ver, por mais que você vire a cabeça 360 graus, exorcista, você ainda assim você está olhando somente por uma fresta de toda uma realidade que acontece além disso que você consegue ver, sentir, ouvir, cheirar, Uhum. né? Enfim. Mas, Então é muito louco isso quando a gente começa a tentar de alguma forma habilitar a nossa mente consciente a expandir as mais variadas possibilidades que estão vindo além dos nossos olhos, nossos ouvidos e outras sensações, outros sentidos. uhum. Mas aí também entra outra coisa, eu acho, que é interessante, que ao mesmo tempo que tá essa restrição, e como você fala, a gente tá olhando para uma fresta, a gente também pode assumir que essa fresta. É fresta? Fresta? Fresta. Pode ser Essa, fresta, pode ser fresta, pode ser qualquer coisa que esteja no contexto. essa fresta, ela é um fractal também da realidade. Pô, peraí, Então, pergunta o que é fresta e vem com fractal, porra, você sabe, putaria um comigo. fractal é como se assim, um Aquele fractal, lance do triângulo do Pink Floyd. um Tô fractal, viajando. não, tem a ver com aquilo, porque você olha aquela imagem e quando você vê ela, por exemplo, ela tá aberta a imagem. Daí você, Sim. conforme você vai dando um zoom, você vai enxergar naquela partezinha pequena mais um desenho que corresponde a aquele desenho quando você estava aberto, quando estava com Sim, zoom. sim, sim, Então, sim, assim, sim. a parte, ela tá se comunicando com o todo. Então, você, de acordo com o nível que você tá, você não perde essa capacidade de se comunicar com a essência daquilo. Então, por mais que essa fresta seja restrita, ela como um fractal do universo, um fractal da realidade, ela pode tá te dizendo muitas coisas. Então, é de acordo com como você vai sintonizar com a fresta, porque a visão racional, o que, que ela vai querer? Ela vai querer aumentar a fresta. Porque Uhum, eu quero mais, mas eu não preciso de mais. Eu preciso saber ler melhor aquela pequena informação que eu tenho. uhum, Entende? Não é uma questão de quantidade, é uma questão da eficiência do processamento. Então, porque
a fresta vai passar tudo que eu preciso saber. Eu não preciso saber nada do que tá, do que a fresta não puder me mostrar. Então, no fundo, tudo vai passar pela nossa mente. Uhum. Agora, a questão é como a gente enxerga a mente. Se a gente enxerga a mente de um jeito diferente, essa fresta tem outra função. A Eu não sei fresta, se você já caramba, eu viu. acho que eu nunca falei tanto fresta. Eu acho que mas eu falo de novo, fresta, fresta, fresta. Eu não sei se você já leu alguma coisa sobre o mito da caverna, de Platão. Aham, sim, sim. Tinha a ver Que com é mais isso, ou menos né? aquilo, né? É É. mais ou menos aquilo, assim. Pô, você tá ali no seu mundo e tudo que você enxerga do seu mundo, cara, é uma rachadura na parede. Diga aí. Se você tiver acesso ao que está além dessa rachadura, você começa, penso eu, você começa a transcender num outro nível de consciência que você. E aí é aquela coisa, né? Nada vem de graça. Assim como você abrange a sua visão de mundo, de um novo mundo, de uma outra dimensão, os níveis de, de habilidades exigidas para aquela dimensão, elas vêm juntas. Então, você tem mais é que articular essas habilidades, tentar descobrir, até mesmo porque, assim como a gente, enquanto humanidade, a gente tem uma série de diretrizes, né, que foram perdidas, inclusive aconteceu agora um acidente lá no Rio, né, com o museu e tal, pegou fogo. Esse tipo de acidente cara, quanta informação preciosa foi perdida ali que não existe em canto, nenhum outro canto. E assim como, por exemplo, na China, escrituras, né, consideradas sagradas e que haviam diretrizes do tempo e do espaço e que foram perdidas e que algumas pouquíssimas pessoas têm acesso a isso e que nesse mundo moderno as coisas, ainda que digitalizadas, ainda não foram alcançadas pelo homem ou convertidas, né, em massa. Então, quanta informação tem que a gente tem nesse mundo aqui que a gente não consegue acessar e é por isso que a gente se sente perdido. Imagina quando você passa por essa fresta desse mito da caverna, né? E você lida com um outro novo mundo que, cara, você passou arrastado por esse mundo, você está indo para um outro onde as regras são totalmente diferentes ou podem ser ainda mais abrangentes do que essa que você está vivendo agora. E, bom, eu sou a favor de aprender enquanto explora. Né? Exige um pouco mais, sim, mas isso também vai do espírito explorador de cada um, né? Mas é muito louco essa ideia de, pô, se tudo começa, talvez, muito provavelmente, nada exatamente começa da mente, mas tudo começa do nada, né? Eu percebo assim, né? Eu acho que tudo começa do nada. Ah, eu acho que a gente pode voltar a esse tema. Também vou falar, acho que do Museu Nacional, que é um tema interessante, no próximo episódio. A gente está com uma dinâmica diferente, então antes a gente estava limitado a 15 minutos, mas a gente, justamente, aqui, que sincronicidade, justamente no programa de hoje a gente venceu essa limitação, Aham. e a gente não está mais com 15, a gente está com 45. Mas a gente vai tentar manter mais ou menos o programa nessa faixa aqui, já está aqui com quase chegando a 24 minutos. Uhum. Então a gente continua numa próxima. Vocês podem sempre mandar pergunta aí, comentários, e a gente se vê numa próxima. Obrigado, Alex. Obrigado a todo mundo. Beleza, beleza. Abraço, galera.